Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E hoje nós iremos estudar, refletir, meditar aqui no capítulo 9 da primeira epístola. Nós vamos ler do versículo 1 ao 14, tão somente 14. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Não sou eu plenamente livre? Não sou eu apóstolo? Não vi eu a Jesus nosso Senhor? E não sois vós fruto do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com toda certeza o sou para vós. Porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Quem serve num exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber do leite que é produzido? Porventura, isso vos digo, é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa? É evidente que é em nosso favor que este princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais? Se outros têm o direito de ser sustentado por vós, seguramente não temos nós em maior medida? Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o Evangelho, que igualmente vivam do Evangelho. Amém? É isso, irmãos. Meus irmãos, Paulo agora aqui nesse capítulo 9, ele aborda e desenvolve aí um tema diferente do que ele estava falando lá no capítulo 8, né? Esse tema é o direito apostólico. É lógico que Paulo tem algumas particularidades do porquê vai tratar desse assunto. Ele ainda não concluiu a resposta àquelas perguntas que o fizeram, perguntas específicas, né? Principalmente sobre a posição do cristão frente ao culto gentílico, né? Ele interrompe eu diria, essa análise, e ela vai ser continuada no capítulo 10, aqui de 1 aos Coríntios. Mas ele interrompe agora por um momento, né, para tratar de outro assunto que lhe havia trazido muitas tensões lá em Corinto. E nesses primeiros 14 versículos aqui que lemos, Paulo ele estabelece, primeiro, que possui direitos legítimos como apóstolo. E somente depois, nos versículos seguintes, o 15 em diante, é que ele vai mostrar que voluntariamente ele abre mão desses direitos por amor ao Evangelho. Então, algumas coisas estão implicadas aqui em relação ao que Paulo está dizendo, né? Primeiro, que parece que
ele estava tendo um problema por parte de alguns em aceitar o seu apostolado. E Paulo, ele vai se justificar aqui, ele vai colocar, nesses primeiros versículos 14 aqui do capítulo 9, uma defesa, né, ao seu apostolado. Um teólogo australiano chamado Leon Morris, ele diz que Paulo, ele insiste em seus direitos não porque ele deseja exercê-lo, mas ele insiste em seus direitos porque ele precisava estabelecer um princípio que protegesse o ministério cristão. Então, nos versículos 1 e 2, ele começa dizendo assim: não sou eu plenamente livre, não sou eu apóstolo, não vi eu a Jesus nosso Senhor, e não sois vós frutos do meu labor no Senhor? Se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com certeza o sou para vós, porquanto sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esses dois primeiros versículos deixam claro que havia uma resistência ao apostolado de Paulo. E parece que essa resistência surge ali na igreja de Corinto. É sabido de todos que ele já enfrentou esse tipo de resistência lá em Jerusalém. E agora é algo atípico, porque é uma igreja que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo. E ele enfrenta esses opositores ao seu ministério, não é? Então Paulo, ele inicia aqui o texto, os irmãos viram no capítulo 9, versículo 1, com 4 perguntas retóricas, não é? A igreja de Corinto estava sendo influenciada, eu diria, né, por alguns que questionavam a sua autoridade apostólica, né? Então, para provar o seu apostolado, Paulo apresenta aqui nesses primeiros 2 versículos pelo menos 3 evidências de que ele também é um apóstolo, né? E ele vai dizer, a primeira evidência, ele vai falar sobre a sua liberdade cristã, não é? Aqui no início do capítulo 9, versículo 1, ele vai falar que ele é livre, não é? Ele não era escravo de homens, mas ele era servo de Cristo. Ele vai usar um outro argumento para provar o seu apostolado, é sua visão do Cristo ressurreto, né? Só para nós entendermos, irmãos, para ser considerado um apóstolo, essa pessoa deveria ter visto Jesus, ter sido testemunha ocular de Jesus, não é? E ter sido enviado por ele. Inclusive a palavra apóstolo quer dizer enviado, alguém que foi enviado para um serviço. Portanto, por exemplo, hoje, se vocês me perguntassem, hoje existe apóstolo? Apóstolo de Cristo não, amém? Apóstolos de Cristo não. Mas apóstolos da igreja sim, porque é um ministério, né? Faz parte dos dons ministeriais. E quem são os apóstolos? Pessoas que foram enviadas pela igreja, por isso apóstolos da igreja, enviados para plantar igrejas, né? Eu comentei em algum momento isso, mas é importante que a gente relembre. Quem são hoje, ou quem deveriam, né, ser reconhecidos como apóstolos? Os missionários, não é verdade? Porque eles são enviados pela igreja para plantar igrejas em outras localidades. Agora, apóstolo de Cristo, é justamente sobre isso que Paulo está dizendo. Ele começa a mostrar que ele também tem autoridade, porque ele também é um apóstolo. Primeiro porque ele viu Jesus ressurreto, não é? E isso era um requisito fundamental para o apostolado, era ter visto Jesus ressurreto. E também ter sido enviado por ele. E lá em Atos, no capítulo 9, Paulo cumpre essas exigências, não é? E é isso que ele diz aqui, olha. Não via Jesus o nosso Senhor? Se esses são requisitos para o apostolado, eu cumpro esses requisitos, Paulo está dizendo, não é? Porque lá em Atos, capítulo 9, quando Paulo está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus. Amém, meus irmãos? Nós conhecemos bem o texto. Então, ele atende também a essa exigência, não é? E depois,
aqui, ainda no capítulo 2, ou no versículo 2, ele vai dizer, citar um outro argumento para provar, né, a sua autenticidade como apóstolo. Ele diz que os próprios coríntios, né, são testemunhas de que ele é um apóstolo. Por quê? Porque a existência da igreja de Corinto, ela prova concretamente o seu ministério, né? E por isso que ele diz aqui, olha, se para alguns não sou reconhecido como apóstolo, com certeza eu sou para vós, né? Vocês são o meu selo no apostolado. Ele ainda usa essa expressão, né? O John MacArthur diz que os coríntios eram a carta de recomendação viva do ministério apostólico de Paulo, né? E quando ele diz assim, olha, vós sois o meu selo, né? No mundo romano, irmãos, o selo certificava a autenticidade de algo. O que é a autenticidade? É a qualidade daquilo que é autêntico, verdadeiro, não é? Então, os coríntios ali, os membros da igreja lá em Corinto, aqueles coríntios convertidos, eles eram a autenticação divina do ministério de Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Tá certo, meus irmãos? Tudo bem, né? Versículo 3 aqui, ó. Ele vai dizer, esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam, né? Paulo usa agora aqui, defesa é uma palavra, foi traduzida por defesa, uma palavra que vem do grego chamado apologia, né? Que traduzida por defesa quer dizer mais ou menos o seguinte, ela era muito usada lá no direito romano, nos tribunais, né? Então, era onde o réu, ele tinha o direito de se justificar de acusações que lhe foram feitas, não é? Então, é isso que Paulo está fazendo. Paulo, agora ele apresenta uma defesa formal contra os seus acusadores. Irmãos, percebam que não é uma defesa motivada por um orgulho pessoal, não é? Mas é pela proteção da verdade e a validação do evangelho. Isso estava preocupando Paulo. Se o seu ministério apostólico estava sendo questionado, de certa forma, a validação do evangelho ou a própria existência da igreja de Corinto estava sendo questionado também. Porque foi Paulo que iniciou o trabalho lá na igreja de Corinto. Amém, meus irmãos? Agora, ele estava preocupado com essa história de questionarem o seu apostolado. Quando nós observamos aqui os primeiros 14 versículos, a gente vê que Paulo ele é muito enfático e ele aponta de fato os seus direitos, mas a preocupação de Paulo não é em se manter apóstolo, não é em prevalecer líder da igreja. A preocupação dele, de fato, é com o evangelho que poderia sofrer algum agravo se caso ele, aquele que prega o evangelho, fosse descredenciado como alguns estavam tentando fazer lá em Corinto. Os irmãos lembram que Paulo já havia passado por este problema quando nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos. A gente observa que Paulo também teve que vivenciar esse problema, teve que prestar contas à igreja de Jerusalém, à liderança de Jerusalém. E o seu ministério, embora um ministério efetivo, um ministério próspero, não é? ele foi sempre questionado por algum, né? Talvez aquela marca do Paulo perseguidor ainda não havia não havia sido apagada da mente de alguns, não é? E Paulo vai tratando sobre este assunto, não é? E vai tentando mostrar que os direitos que os outros líderes, os outros apóstolos tinham, ele também tem. Versículo 4. Não temos nós o direito de comer e de beber? Irmãos, quando Paulo fala isso, não temos nós o direito de comer e de beber também, Paulo ele refere-se ao sustento fornecido pela igreja. Ele está falando diretamente do sustento, né?
O termo aqui direito, né, é uma palavra grega também, exousia, né, que significa autoridade legítima. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nós, e aqui ele inclui o Barnabé, que era o seu companheiro é, é, de trabalhos missionários ali naquele momento, ele diz assim: nós não temos autoridade legítima para também receber sustento da igreja? Vocês vão observar, irmãos, que no decorrer do ministério de Paulo, em alguns momentos e em cidades específicas, ele não faz uso do direito legítimo de receber provisão da igreja. Isso acontece aqui na igreja de Corinto, acontece na igreja da Tessalônica, mas isso não quer dizer que ele não tenha sido ajudado, ou ele não tenha sido sustentado, não é? Em outras igrejas. Inclusive, alguns irmãos, até mesmo de Jerusalém, contribuíram para que o ministério de Paulo fosse concretizado, né, financeiramente. Mas, no geral, Paulo evitava isso, né? Ele evitava esse negócio de receber, né? Então, ele está afirmando aqui no versículo 4 é o seguinte: que os ministros do evangelho possuem o direito de receber o seu sustento material. E nós, e eu e Barnabé, não temos esse mesmo direito? Versículo 5. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Bom, aqui, quando Paulo cita aqui os irmãos do Senhor, ele está falando especificamente de dois irmãos de Jesus, que também ganharam muita notoriedade dentro do ministério apostólico lá no primeiro século. Quem são esses irmãos? Tiago e o Judas, né? Vocês sabiam que o Judas que escreveu a epístola, que tem aqui aquela epístola, com só um capítulozinho, curtinha, esse é o meu irmão de Jesus, Judas. Sabiam disso? Não foi o Iscariotes, viu, irmãos, que escreveu, né? Não foi. Tá bom? E aí Paulo está dizendo assim, olha, mas eles não têm direito de levar uma esposa crente, como os irmãos do Senhor, né? Provavelmente como Judas e Tiago, e o próprio apóstolo Pedro, em algumas traduções Cefas é Pedro, né? Eles não têm direito de levar as esposas, eles não recebem o sustento material necessário para ele e suas famílias, né? Alguns tinham filhos, não é? Por que só eu e Barnabé não podemos? William Barclay diz que nós não temos como provar, né? Porque nos falta documentos, né, históricos. Mas o que nos parece, segundo Barclay diz, ele diz que a Paulo foi negado algum tipo de ajuda financeira por parte de alguns lá da igreja de Corinto. E isso irritou Paulo bastante. Irritou tanto, irmãos, que nós vamos perceber, por exemplo, que quando lemos a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, a sua segunda epístola, parece que a segunda epístola ele tira a epístola quase que na sua totalidade para defender o seu apostolado e para provar que ele é um ministro do Senhor também como qualquer outro. Os argumentos são maiores, né? O tratamento do assunto é muito maior lá na segunda epístola, né? Isso tinha incomodado de fato o apóstolo Paulo. Na bem da verdade, irmãos, isso é natural que acontecesse, né? Alguém que, como Paulo, dedicou a sua vida, né, ao serviço do Evangelho, à propagação do Evangelho, à plantação de igreja, ao cuidado pastoral, ao discipulado, né, e que viveu isso com muita intensidade, no momento de precisão, se sentir rejeitado e descredenciado por aqueles que ele exerceu o ministério, é triste, né, irmãos? É triste. Bom, então o que Paulo está dizendo aqui no versículo 5 é que se os outros apóstolos têm o direito de viajar com suas esposas, receber o sustento necessário,
para eles e para elas, eu também tenho esse direito, né? Alguém pode dizer, então case, Paulo. Não, não é essa a questão, né, irmãos? Não é isso, né? O ponto principal aqui não é o casamento, né? Paulo fala sobre isso em outro momento. Não é o casamento em si, né? Mas é o direito apostólico que Paulo está cobrando, né? Não tem a ver com o casamento, né? O Russell Norman Champlin, ele, no seu comentário bíblico, ele observa sobre esse texto aqui, diz que Paulo, ele fala de um direito que ele poderia exercer, não necessariamente de uma situação que ele estivesse vivendo, né? Então, embora ele pudesse usufruir de todo o direito que os outros apóstolos usufruíam, Paulo frequentemente ele renunciava, irmãos, a esses privilégios para favorecer o avanço do evangelho, para evitar que alguém pudesse jogar no seu rosto, lançar no rosto, que ele trabalhava na obra para receber financeiramente, né? Versículo 6. Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que devemos ter um trabalho secular para nos sustentar? Irmãos, Paulo e Barnabé frequentemente exerciam um trabalho secular para sustentar o seu ministério. É interessante observarmos que, principalmente os discípulos, que depois são conhecidos como os apóstolos, os enviados por Jesus, nenhum deles, em absoluto, se você pesquisar a biografia deles, todos eles tinham ocupações antes de seguirem a Jesus. Em alguns momentos, Jesus tirou-os das suas ocupações, né? Quando os convidou ao ministério, os chamou para o ministério, mas nenhum desses retornam às suas ocupações. Eles continuam trabalhando no ministério e recebendo o seu sustento, que era um direito, não é, da própria igreja, né? Pedro não voltou a pescar, né? O Mateus não voltou a exercer o seu trabalho público para Roma. Não, eles pararam com os trabalhos seculares e viveram realmente para o trabalho de Cristo, para a expansão e a divulgação do Evangelho. Então, a pergunta que Paulo faz, né, não temos nós, eu e Barnabé, direito de deixar de trabalhar? Ela tem até, assim, eu diria um tom irônico, né, por parte de Paulo. O que ele quer dizer? Ninguém, os outros pararam suas atividades seculares, agora nós temos que continuar o nosso trabalho, né? Isso, Paulo refere-se ao trabalho secular, o trabalho que Paulo executava, né, lá em Atos capítulo 18, versículo 3, vai dizer, né, que tanto ele como Barnabé, eles trabalhavam fazendo tendas, né, para poder ter o seu sustento, tá? Mais uma vez, irmãos, isso não quer dizer que em nenhum momento a igreja ajudou o ministério de Paulo, tá? Talvez o problema aqui é com a igreja de Corinto, que Paulo está tratando, tá bom? E é lógico, irmãos, quando nós observamos Paulo abdicando, e isso ele vai fazer nos próximos versículos do 15 ao diante, do seu direito legítimo, é porque tem todo um aspecto cultural aí, principalmente ali onde está plantada a igreja naquela cidade. Primeiro, que no mundo greco-romano era muito comum, né? Existiam muitos filósofos itinerantes que cobravam por seus ensinamentos. Isso era uma prática comum e que eles vivenciavam no cotidiano da vida deles. O povo lá em Corinto e toda a região ali da Ásia Menor. O que nos parece que Paulo, para evitar qualquer suspeita de que ele estivesse pregando o evangelho, ensinando por interesse financeiro, frequentemente ele recusava a ajuda financeira em algumas localidades aonde ele estava, não é?
para evitar realmente que pudessem associá-lo a um filósofo itinerante que ensinava por dinheiro, não é? Agora, Paulo deixa muito claro, o fato dele renunciar o direito não significa que ele não possuía o direito. Amém, meus irmãos? É isso que ele está defendendo. Ele chega a dizer, não é que eu queira que vocês me sustentem. Eu só quero que vocês saibam que eu tenho esse direito. Isso é legítimo, não é? O trabalhador do evangelho merece o seu sustento. Amém, meus irmãos? Merece o seu sustento. E a igreja, ela é responsável por cuidar daqueles que dedicam as suas vidas ao ministério, ao cuidado pastoral, ao cuidado de discipulado, ao cuidado espiritual, não é? dos seus membros. Não é? Então, a igreja é responsável por isso. O John Stott, ele disse ainda sobre esse assunto, ele disse que Paulo, ele insistia em seus direitos apenas para defender um princípio. Pessoalmente, ele estava disposto a abrir mão desses direitos, né, para que a propagação do evangelho não fosse impedida. Então, se por algum motivo isso fosse uma barreira para que o evangelho pudesse se expandir ali na cidade de Corinto, para que a igreja pudesse crescer, Paulo, olha, eu abro mão desse meu direito. Eu não quero. Né? Olha o versículo 7. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Desculpa, eu estou lendo o 8. Quem serve num exército à sua própria custa? Quem cultiva uma vinha e não se alimenta do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não pode beber o leite que é produzido? A lógica aqui é clara, né, irmãos? Paulo usa 3 exemplos aqui, ele fala do soldado, né? E nós sabemos disso, e a igreja de Corinto também sabia disso, é por isso que Paulo fala assim, olha, nenhum soldado financia o próprio exército, não é? O governo que o alistou, esse sustenta aqueles que o servem. Depois ele vai usar a figura aqui do agricultor, né? O lavrador, ele participa naturalmente da colheita. A ele não é impedido de usufruir do fruto da colheita. Depois ele vai usar aqui a figura do pastor, né? Que cuida de um rebanho, e aqui especificamente pastor de animais, bois, ovelhas, que seja, né? Então, ele também diz aqui que o pastor que cuida do seu rebanho, ele pode usufruir do produto do rebanho, ele pode beber do leite, né, que é produzido pelo seu rebanho. Irmãos, lógica simples, simples. Paulo está dizendo o seguinte: quem trabalha tem o direito de participar dos frutos do seu trabalho. Amém? Isso é lógico, não é? Isso é lógico. Isso acontece com todo mundo. Seja, como Paulo dá uns exemplos aqui, do trabalho secular, seja no trabalho exercido no ministério. Não é? Aquele que devota a sua vida para o trabalho ministerial deve receber o fruto do seu trabalho. Ele deve receber por isso. Não é? Charles Rhodes diz que esse argumento de Paulo ele é tão evidente que negar o sustento ministerial seria contrariar a própria ordem natural estabelecida por Deus. Amém, irmãos? Amém? Nós sabemos que existem excessos, não é? Sabemos disso. Mas não é porque existem excessos, porque pessoas fazem mau uso, né, do seu direito, que eles não tenham o direito. Versículos 8 e 9.
Porventura isso que vos digo é apenas um mero ponto de vista humano? Ora, a própria lei não afirma claramente o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? É, Paulo agora, irmãos, ele passa do argumento natural ao argumento bíblico, não é? Ele cita aqui Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, né? Aquele texto que fala que você não deve atar, né? Fechar, prender a boca do boi enquanto ele está debulhando o grão, o trigo, né? Paulo usa desse contexto agrícola agora para mostrar que a própria lei garantia esse direito a um animal, né? Aqueles engajados em ONGs de proteção de animal, não estamos menosprezando o animal não, viu, irmãos? É que de verdade aqui a lógica é do menor para o maior, né? Então, se os bois, eles puxavam instrumentos que separavam os grãos das cascas, e enquanto eles trabalhavam, eles podiam comer parte deste grão, do trigo, não é? Isso, a própria lei, né, de Moisés, não é? Determina isso. Então, se Deus proibiu, impedir esse processo do animal que está trabalhando poder comer do fruto do seu próprio trabalho ali, né? Então, isso tem legitimidade, né? Porque isso foi regulamentado na lei. Amém, meus irmãos? E é isso que Paulo está dizendo, né? É isso que Paulo está falando. Como eu disse aos irmãos, aqui o argumento é do menor para o maior. Está falando do boi e Paulo está falando do ser humano, né? É mais ou menos isso. Se Deus, né, tem esse cuidado, né, com os bois, com o animal, quanto mais o Senhor não tem com os seus servos, né? Com os seus servos. Irmãos, é algo idêntico àquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículos 26 ao 30. Esse texto é famosíssimo, nós sabemos quase que de decor, né? Mateus capítulo 6, abram aí para vocês observarem se isso não ecoa realmente aquilo que Paulo está dizendo, daquilo que Jesus ensinou. O cuidado de Deus com os seus, não é? Se Deus cuida de animais, Deus muito mais ainda dos seus servos. Diz assim, ó, a palavra do Senhor, versículo 26 de Mateus 6. Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Deus tem cuidado com passarinhos, com flores, né? Quanto mais com os seus servos, né? Isso está muito claro na concepção de Paulo, mas não estava tão claro em alguns ali da igreja de Corinto. Versículo 10. Ou certamente não estaria fazendo tal afirmação por nossa causa. É evidente que é em nosso favor que esse princípio foi escrito. Pois o lavrador, quando ara a terra, e o debulhador, quando tira as cascas das sementes, deve fazê-lo na esperança de participar dos resultados da colheita. Irmãos, o princípio por trás da lei é que o trabalhador participe do fruto do seu trabalho, não é? No versículo 11 ele diz assim: se nós semeamos entre vós verdades espirituais, seria pedir muito colhermos alguns de vossos bens materiais?
Paulo, ele usa agora aqui, mais uma vez, uma outra metáfora que é agrícola, né? Semeamos coisas espirituais, ele está dizendo, né? Ele refere-se ao seu trabalho no ministério, né? O trabalho ministerial realizado lá entre os coríntios. Qual era esse trabalho? O trabalho era complexo, irmãos, não é? Pregação do evangelho, discipulado, cuidado pastoral, a fundação da igreja, não é? Então, saibam, Paulo foi o principal instrumento usado por Deus, instrumento humano usado por Deus para plantar aquela igreja em Corinto. No capítulo 3, versículo 6, nós passamos por esses versículos algumas semanas atrás. Ele diz aqui, ó, eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem deu o crescimento. Então, ele diz assim, olha, se nós semeamos em vós coisas espirituais, não é? Seria muito que recolhamos as carnais, em algumas traduções, ou as materiais, né? A expressão aqui fala realmente do sustento financeiro ou material, né, dos ministros, né, que era uma necessidade, né, tal como hoje. Né. Mais uma vez aqui, irmãos, o argumento de Paulo é um argumento simples. Né. O espiritual é mais valioso que o material. Né. Vamos estar lá em Romanos capítulo 10. Então, quem dedica a sua vida ao bem espiritual de outros tem o direito de receber o material deles. Né? Isso era uma verdade que Paulo difundia no seu ministério, irmãos. Não especificamente aqui a igreja de Corinto ele fala sobre o assunto. Quando ele está orientando o Timóteo na sua primeira epístola, ele também vai tratar desse mesmo assunto, dando a Timóteo algumas diretrizes que deviam serem aplicadas lá na igreja de Éfeso. Né? Já comentei aos irmãos em determinado momento, que justamente no momento em que Paulo escreve essa sua epístola pastoral a Timóteo, Timóteo era o líder, era o pastor da igreja lá em Éfeso. Né? Então Paulo vai dar algumas orientações, e quando ele escreve 1 Timóteo capítulo 5, versículos 16 e 18, ele trata desse mesmo assunto que ele está falando aqui com os coríntios, só que aqui ele está pleiteando um direito dele, lá ele está ensinando Timóteo que deve fazer a mesma coisa. Vamos lá. 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Capítulo 5. Aqui Paulo não está pleiteando nenhum direito legítimo, não. Aqui ele está ensinando o jovem pastor Timóteo como ele deve proceder, né, quando aparecer esse tipo de problema. Ele diz assim, versículo 17. Os presbíteros que administram bem a igreja são dignos de dobrados honorários, principalmente os que se dedicam ao ministério da pregação e ao ministério do ensino. Porquanto, afirma a Escritura, não amordaces a boca do boi quando estiver debulhando o cereal. E ainda, digno é o obreiro do seu salário. Amém? Então, Paulo orientando aqui Timóteo, né? E de certa forma orientando a igreja de Éfeso, né? Isso era uma verdade que devia ser, era um princípio, melhor dizendo, que devia ser aplicado. E Paulo usa o mesmo texto de Deuteronômio lá, 25:4, para orientar Timóteo aqui na sua primeira epístola. Né? Irmãos, quando nós falamos de direito legítimo, de receber sustento, né? O que Paulo está dizendo aqui não tem nada a ver com o comércio da fé. Tá? É um princípio de reciprocidade. Amém, meus irmãos? Vocês recebem? Vocês dão. Tá? É isso que Paulo está dizendo. Isso não é comércio da fé. Isso é um princípio de reciprocidade que a igreja precisa aprender. A igreja de Corinto, né? A igreja de Calmon e a igreja do Senhor em todos os cantos da terra. Amém? Deixa eu refazer. Em toda a terra. Não tem canto, né? Mas às vezes tem, né? Uns cantinhos aí.
Tá certo, meus irmãos? Tudo bem até aí? Vamos ir finalizando aqui. Versículo, eu parei aonde? 11? Isso. 12 agora, né? 12. Se outros têm o direito de ser sustentados por vós, seguramente não temos nós em maior medida. Contudo, jamais fizemos uso desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar qualquer tipo de obstáculo ao progresso do Evangelho de Cristo. Irmãos, mais uma vez aqui, o fato de receber, de ser remunerado, de ser sustentado, isso não quer dizer que isso seja um impedimento para que o Evangelho seja propagado. Paulo está falando de uma circunstância que ele está vivendo ali naquele local, na igreja de Corinto, né? Então, em virtude de alguns desconfiarem, né, do seu ministério apostólico, não acharem que Paulo não tinha as credenciais para ser um apóstolo, e para evitar todo aquele contexto cultural lá do mundo greco-romano, ali na Ásia Menor, que poderiam associá-lo àqueles filósofos itinerantes que cobravam pelos seus ensinos. Então, ali, naquele momento, Paulo acha por bem não receber nada de ninguém. Mas ele não fica quieto, ele diz, não é que eu não tenha direito de receber, né? Eu abri mão desse direito, mas eu tenho direito legítimo nisso também. Porque se os outros têm, e ele diz aqui, muito mais eu, né, aqui entre vocês, né? Então, o versículo 12 aqui deixa claro que outros líderes ou outros ministros recebiam ajuda financeira, material lá da igreja de Corinto, né? Então, Paulo argumenta isso, olha, se vocês reconhecem esse direito em relação a outros líderes, quanto mais deveriam reconhecer em relação a mim, né? Paulo está dizendo, né? Por quê? Foi ele que plantou a igreja lá, né? E trabalhou entre eles desde o início, durante anos, né? Paulo ficou ali na igreja de Corinto. Então, seu direito era ainda mais evidente, né? E estava sendo negligenciado, né? Aí ele diz, mas nós não usamos desse direito. Quando ele fala nós, ele e o Barnabé aí, né? Então, quando Paulo diz assim, mas não usamos desse direito, talvez aí seja o ponto central desses primeiros 14 capítulos do versículo, dos 14 versículos desse capítulo 9. Embora ele tivesse o direito legítimo ao sustento, Paulo abre mão dele. Isso não aconteceu porque receber ajuda fosse errado, não é nada disso, né, eu já disse, mas porque as circunstâncias exigiam uma certa prudência por parte de Paulo. E é lógico, um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele viu que ali era o melhor a se fazer. Ele preferiu, como o texto mesmo diz, sofrer as dificuldades a causar qualquer impedimento na mensagem de Cristo, na mensagem do Evangelho. Amém, meus irmãos? Então, o Evangelho, ele deve estar acima, eu diria, de interesses pessoais. É isso que Paulo está também nos ensinando aqui. Então, Paulo colocou a propagação do Evangelho acima do seu conforto e dos seus próprios direitos, não é? Paulo o faz. Versículo 13. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados se alimentam com o que pertence ao templo? E que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Olha aí, irmãos, Paulo lembra aos coríntios algo que eles deveriam saber. No sistema do Antigo Testamento, é o que Paulo está falando agora, os sacerdotes e os levitas, eles dedicavam-se ao serviço de Deus. Então, eles eram sustentados pelas ofertas do povo, não era assim? Era assim. Então, por exemplo, a tribo de Levi, não é? Essa tribo não recebeu nenhuma herança territorial, não é? Nós bem sabemos disso, não é? As outras tribos de Israel receberam heranças, não é? Terras. A tribo de Levi não. O seu sustento vinha dos dízimos, das ofertas, dos sacrifícios apresentados a Deus, não é?
porque Deus assim havia determinado. Não é? Lá em Números, capítulo 18, versículo 20 em diante, se não me falha. Vamos lá. Números, capítulo 18. Só confirmar o versículo aqui, irmãos. É isso mesmo. A partir do capítulo, do versículo 20, no capítulo 18 de Números, se vocês acharam aí, não sei se foi reproduzido, mas diz assim a palavra do Senhor. Disse ainda o Senhor a Arão: Tu não terás herança, nem propriedade alguma na terra, e nenhuma parte haverá para ti no meio de Israel. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. Eis que aos filhos de Levi dou por herança todos os dízimos arrecadados em Israel, e em compensação por seus serviços, isto é, o serviço devocional que fazem por meio do seu trabalho na tenda do encontro. De agora em diante, os demais israelitas não se aproximarão jamais da tenda do encontro, porquanto isso seria um grave pecado que culminaria com a morte dos transgressores. É, portanto, dever dos levitas fazer todo o serviço na tenda do encontro e assumir a responsabilidade por todos os erros e ofensas que cometerem. Este é um estatuto perpétuo por suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os filhos de Israel, visto que são os dízimos que os israelitas separam para o Senhor, que eu dou por herança aos levitas. Eis porque lhes digo que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Então está aí. Paulo está... Olha, aqueles que trabalhavam na tenda, no altar, levitas, os sacerdotes, eles usufruíam daquilo que era do altar. Por quê? Porque assim o próprio Deus havia estabelecido que aqueles que se dedicam ao serviço fossem sustentados pelo ministério. Versículo 14. Assim o Senhor também ordenou aos que proclamam o evangelho que igualmente vivam do evangelho. Irmãos, Paulo usa uma palavrinha aqui, não sei se vocês observaram, para iniciar esse versículo 14, assim. O que isso quer dizer? Essa palavra assim, ela é significativa aqui. Por quê? Porque ela faz uma ligação direta, na forma usada no Antigo Testamento para o sustento dos levitas, dos sacerdotes, e como deveria se dar continuidade nessa forma agora na igreja. Ele diz assim, olha, assim, ou seja, assim como era lá no período veterotestamentário, em relação aos levitas e os sacerdotes, assim deve ser agora. Aquele que trabalha no ministério, ele deve receber o sustento. Amém, meus irmãos? É isso. Eles devem viver do evangelho. Jesus, em Lucas, no capítulo 10, Jesus fala sobre isso também, 10:7. Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 10, versículo 7, diz assim: permanecei naquele domicílio, comei e bebei do que vos for oferecido, pois digno é o trabalhador do seu salário. Vocês observaram aqui, nós não lemos o texto no seu contexto, mas o que Jesus está fazendo? Ele está enviando o quê? Os discípulos, para o trabalho ministerial de propagação das boas novas de Jesus. Então, ele está enviando. E aí ele diz aqui que eles devem ir aos domicílios, às casas, tal, comer e beber do que vos for oferecido, porque digno é o trabalhador do seu salário. Qual que era o trabalho deles aqui? Propagação das boas novas de Jesus. Não foi o momento em que Jesus envia os 70? Então ele está dizendo assim, quando você chegar na casa, no seu trabalho missionário que eles estavam fazendo, não tinha essa nomenclatura, mas era isso que eles estavam fazendo, vocês comam e bebam de tudo que vos oferecer. Isso é um direito legítimo de vocês. Sabe por quê? Porque vocês estão trabalhando para o reino. E Jesus diz, digno é o trabalhador do seu salário. Essa é a parte de vocês. Amém, meus irmãos? Então,
para concluirmos aqui, a gente precisava observar algumas questões, principalmente que esse texto, ele ensina, eu diria, 3 grandes verdades aqui que devem ser consideradas, né? A primeira é que Deus estabelece uma autoridade espiritual legítima, né? Paulo, ele não precisou promover-se. O fruto do seu ministério testemunhava a sua autenticidade, não é? Paulo não precisava ficar gritando aos cantos, dos 4 cantos, dizendo assim, olha, eu sou apóstolo. Não, ele está tratando um assunto aqui que era pertinente para a igreja de Corinto, mas ele não precisava dessa autodefesa. Por quê? Porque o próprio fruto do seu ministério testemunhava da autenticidade do seu ministério, não é? Segunda verdade que a gente pode ver aqui nesses 14 versículos iniciais do capítulo 9, não é? Podemos aprender, é que Deus determinou que os seus ministros sejam sustentados, né? Desde a lei mosaica, passando lá pelo sacerdócio, até o ensino de Cristo, nosso Senhor e Salvador, né? O princípio permanece o mesmo. Quem se dedica ao evangelho possui o direito legítimo ao sustento. Amém, meus irmãos? E que fique bem claro, né? Isso não justifica exploração financeira, enriquecimento desmedido, comércio da fé, né? Manipulação do povo, não é nada disso. Isso é um direito legítimo, garantido e estabelecido por Deus, desde o princípio. Desde o princípio. Terceira coisa que a gente pode extrair como um ensinamento desses 14 versículos é que o evangelho é mais importante que os nossos direitos. Amém, meus irmãos? Se Paulo pleiteia o direito, o sustento que ele tinha por legitimidade, por um outro lado, ele deixa claro que mais do que os seus próprios direitos é o evangelho, não é? Então, talvez seja esse o grande ensinamento do texto. Paulo tinha o direito, Paulo podia reivindicá-lo, Paulo podia exigi-lo, mas ele escolheu abrir mão dele, se de fato isso favorecia o avanço do evangelho. Amém? A preocupação de Paulo é com a expansão do evangelho. Acreditem, irmãos, Paulo não pensava em conforto. Ele era um homem de prestígio, que gozava de conforto e de status antes de conhecer a Cristo. Ele não estava em busca disso. A preocupação dele era de fato com a expansão do evangelho. E a gente precisa aprender isso, viu, irmãos? Que o evangelho é mais importante do que os nossos direitos. Muito mais importante. Quando Paulo trata a questão do litígio entre os irmãos, no capítulo 6 que nós vimos, Paulo também fica indignado. Não tem entre vocês alguém que pode julgar o problema de vocês? Vocês têm que ir aos gentios, aos ímpios, para poder fazer uma mediação do problema de vocês, crentes. Sabe por que Paulo estava indignado com isso? Não que ele não reconhecesse a autoridade de um tribunal, ou de alguém que era capacitado para julgar. Não era isso. O problema era que, ao fazer isso, eles estavam manchando o evangelho, manchando a igreja. E isso perante os gentios. E o compromisso de Paulo é com o evangelho. A preocupação de Paulo é com o evangelho. Se ele não recebeu o direito que era lhe devido, foi por causa do evangelho. Foi por prudência, em favor do evangelho. Amém, meus irmãos? Eu quero encerrar para nós orarmos, só concluir dizendo que esse processo de maturidade cristã que nós estamos em busca a cada dia, amadurecer um pouquinho mais, não é? Essa maturidade cristã, ela não é medida apenas pelo que podemos fazer, mas a maturidade cristã é medida também pelo que estamos dispostos
dispostos a renunciar por amor a Cristo e por amor ao seu Evangelho. Amém? E eu concluo aqui, irmãos, dizendo o seguinte: a minha oração é que Deus nos conceda a mesma visão prioritária de Paulo, de considerar o avanço do Evangelho mais precioso do que qualquer privilégio ou direito pessoal. Amém, irmãos? Que nós vivamos essa verdade, que nós tenhamos essa visão prioritária que Paulo teve. Qualquer coisa pode ser renunciada para que o Evangelho possa crescer, possa se expandir, possa avançar. Amém? Esse é o grande ensino de Paulo, né? Para que o Evangelho avance, para que ele não seja comprometido, nós, como Paulo, devemos abdicar dos nossos direitos e privilégios pessoais, se assim for necessário. Amém? Que assim seja para a glória de Deus. Aleluia. Vamos orar? Vocês estão muito quietinhos hoje, viu?